engraçado que você tá contando isso, assim, num clube que não era aquele clube que dava aquela liberdade que você falou antes. Então é legal ver como é que dava pra fazer um monte de coisa mesmo assim. E eu ia perguntar sobre isso porque... E diga de passagem, né, temos que dar os créditos, o Euriquinho ajudou muito nesse processo. E tem uma parada que, assim, tem um jogador que eu acho que simboliza muito aquela campanha, que quando chega, muda. E eu queria que você falasse um pouquinho mais como é que foi trabalhar com ele, até porque ele gosta de rede social, ele é um cara que vai na galera. É um Nenê. Qual era a importância do Nenê, não futebolisticamente falando, mas pro seu trabalho lá no marketing, assim, que ele foi meio que a cara daquela campanha, né? Chega o Nenê, chega o Jorginho, chega o Zinho, meio que dá uma mudança no astral. Então como é que foi pra você isso? Cara, foi muito importante. Muito importante porque ele já tinha jogado na Europa e ele entendia a importância desse tipo de iniciativa para com os objetivos que a gente tinha. O Nenê é um cara que ele joga futebol por acaso, porque ele tem o dom do futebol. Mas é um gentleman também. É um cara inteligentíssimo, é um cara que a gente tem um certo contato até hoje. Eu tenho um prazer muito grande de ter trabalhado com ele. E ele foi um cara que, quando a gente precisou, ele participou. E ele se alinhou com o propósito. Em momento algum, ele deixou desacreditar que a gente podia permanecer. Ele, se eu não me engano, ele já chegou no meio do caminho. Então ele já chegou com um time rebaixado, praticamente. E ele entrou no nosso propósito ali de fazer acreditar, de participar. Então, a própria questão ali da iniciativa do Eu Escolhi Acreditar, ele era um dos grandes entusiastas. E eu acho que quando o jogador... só um parênteses, né? Eu costumo dizer que o futebol ele é movido por título e por ídolo. Então, quando você tem títulos, você consegue engajar o torcedor. E quando você tem ídolos, você consegue engajar o torcedor. E o Nenê, ele foi o camisa 10 que a gente precisava. Porque ele certamente fez com que o torcedor despertasse esse simbolismo de pertencimento. E a dedicação que ele tinha nos treinos, nos jogos, a habilidade que ele fazia com que o Vasco ganhasse os jogos, foi criando uma bola de neve positiva que, enfim, fez a gente acreditar até o final. Mas você falou em pertencimento, mas isso acabou sendo uma via de mão dupla, né? Porque o Nenê era um cara que tinha jogado no Brasil quando jovem, foi pra Europa, ficou muito tempo. E quando voltou ao Brasil, criou essa identificação muito direta com o Vasco. Dá pra falar que hoje, depois de todo esse trabalho, tudo que aconteceu, enfim, é um Nenê do Vasco, assim, pra você? Você acha que essa imagem do Nenê, de Nenê do Vasco, vai ficar pra sempre pra ele? Eu acho que vai, porque ele é um cara que criou uma relação muito forte com a instituição. Ele adorou morar aqui no Rio de Janeiro, então eu acho que todas as características que o Nenê implementou dentro e fora de campo, ele representou muito para o torcedor. Tem aquela declaração muito forte, né, acho que no penúltimo ano de contrato dele no Vasco, que ele ia ficar porque ele queria ver o Vasco no lugar. E eu acho que quando o torcedor se sente representado por algum jogador, ele acredita, ele vê verdade. E o Nenê, ele conseguiu expressar a essência do torcedor vascaíno. Que tinha dificuldade? Tinha. Mas da mesma forma que tinha dificuldade, tinha preparação, tinha concentração e tinha o foco para fazer aquele resultado acontecer. Então, quando você vê um atleta do gabarito do Nenê representando a instituição daquela forma, isso tem um sentimento e tem um peso muito significativo pro torcedor. E agora... Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!